Olá pessoal, vamos falar agora sobre o inventário judicial pelo rito ou procedimento do arrolamento comum. Para ingressarmos com ação referente a esse inventário, nós precisamos preencher alguns requisitos, tá? E um dos principais requisitos está previsto no artigo 664 do Código de Processo Civil, que fala o seguinte: quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independente de assinatura de termo ou compromisso, apresentar com as suas declarações a atribuição de valor dos bens do espólio e o plano da partilha, tá? Vamos lá. Então, vimos aqui que temos aí um requisito essencial que é referente ao valor dos bens deixados pelo decujus, tá? Vamos para o próximo slide. Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa anteriormente realizada pelo inventariante, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá laudo em 10 dias. O que se percebe é que a elaboração desse laudo diferencia do arrolamento comum, do arrolamento sumário. Então, na aula anterior, nós falamos do arrolamento sumário, né? Lá não cabe perícia, não cabe prova pericial, porque no arrolamento sumário é como uma espécie de acordo, né? Agora, quando a gente vem aqui para o arrolamento comum, a gente percebe o quê? Tem uma limitação de valor, tá? Dos bens, porque trata-se, né, de uma quantidade menor de bens, inferior, e há sim a possibilidade de oferecer laudo, né, se houver essa impugnação da estimativa que foi feita pelo inventariante. Apresentado o laudo, o juiz em audiência que designar deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas as reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas. Artigo 664, parágrafo 2º do CPC. Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz, pelo inventariante e pelas partes presentes, de forma muito mais breve do que o procedimento comum, não é? Em nenhuma audiência, basicamente, o juiz já consegue resolver quase o processo inteiro, após o laudo, obviamente. Para findar os procedimentos, provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, o juiz julgará a partilha. No artigo 665, será possível o caminho do arrolamento comum para o inventário, ainda que haja incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público. O comando parece introduzir alternativa para um procedimento abreviado para os casos de menores, caso seja seguida a literalidade de vedação para o inventário extrajudicial, tema que será analisado a seguir. Então, nesse procedimento, ele é judicial. Se o Ministério Público e as partes concordarem, há a possibilidade que tenha incapaz, tá? A gente só vai ter a vedação aí quanto ao valor dos bens, tá? Diferentemente do extrajudicial. Nós vamos ver, né, na próxima aula, no próximo vídeo, referente ao inventário, extrajudicial, aquele feito via cartório. Naquele tem a vedação quanto ao incapaz. Agora, nesse procedimento aqui, não há vedação quanto ao incapaz, desde que o Ministério Público e as partes concordem, tá? Temos também outras espécies de inventário judicial, né? E eu coloquei aqui, relacionei para vocês de uma forma mais simples. O primeiro, inventário orfanológico, havendo herdeiro menor, maior incapaz, ausente ou desconhecido. Então, existe essa nomenclatura. Inventário de provedoria, quando de cujos houver deixado testamento ou codicilo. Lembra o que é codicilo? Quando ele já deixou lá, de uma forma bem simples, alguma orientação quanto a um bem, né? Que ele já queria uma destinação quanto a um bem. Inventário de maiores, quando não havendo testamento, todos os herdeiros foram maiores e capazes, tá? Temos também o inventário conjunto, que esse é bem comum, decorrente do custo para você ingressar com uma ação e fazer o inventário em si, as famílias acabam deixando, né? E vai empurrando, e aí falece um ente familiar, depois falece o outro, e aí você vai ter uma sequência de mortes que não foram feitos os inventários,
os bens foram um passando para os outros, e aí complica um pouquinho aí, né? Então, o inventário comum, acompanha aqui comigo, ó, aquele que abrange mais de um espólio. Quanto ao inventário conjunto, é pertinente comentar, artigo 672 do novo CPC. De acordo com o diploma emergente, é lícita a acumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver. A. Identidade de pessoas entre quais devam ser repartidos os bens. B. Heranças deixadas por dois cônjuges ou companheiros. E. Dependência de uma das partilhas em relação à outra. É muito comum essa, gente. Pensa o seguinte, meu avô falece e deixa um imóvel para o meu pai e para minha tia, né? Que eram os dois dependentes da época. Meu pai falece. Então, não fizeram inventário do meu avô. Agora o meu pai faleceu e eu tenho o quê? 2 inventários que precisam ser feitos porque um patrimônio foi passando para o outro, né? Então, nesse caso, a dependência de uma partilha em relação à outra. Dependo da partilha realizada pelo falecimento do meu avô para fazer a partilha realizada pelo meu pai, por exemplo, tá? No caso dessa última previsão, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor conviver o interesse das partes ou celeridade processual. Então, existe essa possibilidade do juiz pedir para ser feito de forma separada, sem problema nenhum. Mas, se for interessante, né, se por uma questão de celeridade processual, fazer o inventário em conjunto. Inventário negativo. Nas hipóteses em que o de cujus não deixa bens, há interesse em fazer esse inventário para que não se imponha a causa suspensiva no casamento. Nós temos uma causa suspensiva de casamento referente para não que se confunda o patrimônio, né? Nesse caso aqui, quer ver? Eu vou passar aqui para vocês. Ó, acompanha aqui comigo. Das causas suspensivas para o casamento, né? Artigo 1523, deixa eu tirar eu daqui. 1523, não devem casar. Inciso 1º, o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der a partilha aos herdeiros. Né? Então, tem que fazer o testamento, tem que fazer o inventário, até mesmo quando ele for negativo, porque daí você libera a vida daquela pessoa que deseja se casar, né? E escolher livremente seu regime de bens. Porque se ela ou ele, né, que o viúvo, que casar nesse período, ele não vai poder escolher o regime de bens livremente, tá? Ele vai ter que casar com separação obrigatória de bens. Agora, se ele fizer um inventário, a partir desse momento, mesmo que ele seja negativo, não deixou nenhum bem, mas eu tenho que fazer para poder liberar a vida do viúvo para ele casar e escolher qual regime de bens que ele tem interesse, tá? Coloquei aqui, ó, a jurisprudência vem reconhecendo sua viabilidade e possibilidade, mesmo que não haja interesse patrimonial direto. Inventário negativo, possibilidade da declaração judicial da inexistência de bens em nome do de cujus. Interesse jurídico reconhecido. Afastamento do decreto de extinção do feito. Recurso provido. Então, coloquei aqui uma decisão para que vocês possam ver que o inventário, mesmo que eu não tenha bens, o negativo, ele é necessário nessa situação, tá? Bom, na próxima aula, nós vamos falar sobre inventário extrajudicial, né? Que esse é realizado diariamente aí nos cartórios, é bem interessante para a advocacia, então eu passei um pouquinho mais detalhado para que vocês possam ter acesso. Até daqui a pouco.